toda quinta-feira às 20 horas, na rua Desembargador Silva Pereira, número 183, número 169, Jardim Santa Adélia. Toda quinta-feira às 20 horas, estamos no projeto de Salmos. Estamos meditando, orando e salmodiando para o Senhor nos encher com o teu Espírito. Hoje nós vamos ler e meditar nos Salmos 49 e 50. E eu gostaria que você tivesse em mente esses dois salmos. Ao lermos esses dois salmos, lembrando que os salmos, eles são proféticos. Eles falam de um tempo, ele fala de coisas que vão acontecer, que nós estamos vivendo nos dias de hoje e que vão acontecer. Os salmos são proféticos, falam dos dias que estão por vir, dos dias que estamos vivendo e dos dias que estão por vir. Os salmos, eles são proféticos e messiânicos, eles falam de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falam do seu nascimento, falam do seu ministério, morte e ressurreição, fala da sua ascensão, do seu retorno, fala do governo de 1000 anos. Então, ao nós lermos esses salmos de hoje, gostaria que estivesse na sua mente que os salmos são proféticos e messiânicos, e esses textos falam em especial de Jesus Cristo e de uma história que ele contou. Muitas vezes é chamada de parábola, mas não é uma parábola, é uma revelação, é uma visão, e fala sobre Lázaro e o homem rico. Fala de uma mansão, de um homem muito rico e de Lázaro. E diz que Lázaro ficava à porta dessa mansão, desse homem muito rico, e que ele tinha muitas dores, enfermidades, chagas, que ele era muito simples, pobre, e que ele ficava à porta. E fala de um homem muito rico, que tinha um banquete. Mas esses dois homens vieram a morrer, vieram a falecer, e enquanto há vida, há esperança, mas quando eles vão à falência, quando eles vão e morrem, um é levado ao paraíso, ao seio de Abraão, na terra, e o outro é levado ao abismo. Então nós podemos visualizar, eles estão vivendo, tiveram a sua vida, um teve muitas oportunidades, viveu em uma mansão, um homem muito rico, um homem que comia em um banquete, e fala de um outro homem que estava à porta, que tinha chagas, que se coçava e que comia migalhas. E a vida passou, o seu tempo encerrou, e um foi levado ao lugar mais baixo da terra, ao lugar mais profundo, que era chamado de abismo. E embaixo da terra, um pouco mais acima do abismo, um lugar chamado paraíso, ou seio de Abraão. E diz que o homem rico, ele foi levado às profundezas do abismo, e lá ele sentia muita dor. Ele sentia um fogo, sentia muita dor, muita sede, muita angústia. E um pouco mais acima, no paraíso, estava Lázaro. No abismo, o homem rico, e também no seio de Abraão, Lázaro. E Lázaro estava num lugar de muita paz, de muita alegria, um lugar que não tem dor, ranger de dentes, que não tem lágrimas, que não tem miséria. E a história contada por Jesus, nessa visão, nessa revelação, ele fala que o homem rico, ele pede, porque ele estava no lugar mais baixo, mas ele conseguia ver o paraíso. E ele pede a Abraão, ele pede: Pai Abraão, fala para que Lázaro molhe a sua mão, o seu dedo na água e coloque uma gota de água na minha boca, na minha língua, porque eu estou atormentado, eu tenho sede. E aí o pai Abraão diz: não tem como um sair do seio e ir até o abismo, ou do abismo até o seio.
E ali ele conta essa história, que na verdade é uma visão, uma revelação. E nós sabemos que depois que nós deixarmos esse mundo, nós teremos o mundo vindouro, nós teremos a vida eterna, seja em um lugar de abismo, um lugar de dores, de ranger de dentes, ou no paraíso, no seio de Abraão. Isso foi antes de Jesus morrer e ressuscitar, porque quando ele morreu e ressuscitou, diz que ele desceu aos lugares mais baixos, ele pegou o paraíso, ele pegou o cativo e o cativeiro e levou às regiões celestiais. Então isso não está mais no abismo debaixo da terra. Existe um outro abismo na terra e na água, que é para espíritos imundos que estão em prisões, mas isso que nós vemos na palavra do Senhor, ele tomou e levou aos céus. E no segundo céus, aonde está Satanás, ele deixou as almas perdidas. E no terceiro céu, no céu de Deus, foi levado as pessoas que venceram, os vencedores, como Lázaro. Então, isso mudou. Jesus veio, morreu, ressuscitou, abriu um novo e vivo caminho. E hoje todo mundo, quando dá o seu tempo e é recolhido, ele não vai para baixo. Todos sobem, e as pessoas que não conheceram, que não entregaram a sua vida para Jesus, pode ser pessoas boas ou más, mas que não entregaram a sua vida para o Senhor, vão ficar nos segundos céus, com Satanás. E as pessoas, não importa se boas ou más, mas que creram, que entregaram a sua vida, serão levados ao terceiro céus. Então, essa história ela é muito importante, e os salmos, eles são proféticos sobre isso. E eu gostaria que nós, ao lermos esse texto, você tivesse em mente isso. Como era antes e que agora mudou. E esses textos falam sobre isso. Sobre um homem rico, sobre um homem poderoso que tem uma mansão, uma pessoa simples, pobre, que vai falar sobre isso. Amém? Quando nós vemos essas pessoas que deu o seu tempo e foram recolhidos, no caso do homem rico, para o abismo, não quer dizer que as pessoas ricas vão para o inferno. Amém? Mas, quando nós vemos essa história, e ali fala do homem rico num lugar de tormenta, e de Lázaro no seio de Abraão, no paraíso, ou seio de Abraão, nós olhamos para isso e nós vemos que após a morte não é um sono profundo. Não existe a teoria do sono profundo. A Bíblia simplesmente vai dizer que as pessoas que não conheceram Jesus, que não entregaram a sua vida, que não nasceram de novo, elas estão mortas. E as pessoas que creram em Jesus, nasceram de novo, e cresceram ou não de novo, mas nasceram de novo, elas vão estar o quê? Elas vão ter uma vida eterna. Mas quando a gente olha para isso, nós vemos que tanto um como o outro, eles tinham consciência depois da morte, ou do sono profundo. Porque a Bíblia vai dizer que aqueles que não creram morreram, não nasceram de novo, estavam mortos no pecado, morreram, estão mortos, e aqueles que creram em Jesus receberam vida e eles estão o quê? Num sono profundo. Então, fala sono profundo para não dizer que é morte, mas tanto um como o outro, depois da vida, depois desse tempo na vida, eles continuam com a consciência. Tanto é que o homem rico olhava e reconhecia Lázaro. Eles tinham consciência daquilo que tinham vivido antes. Não esqueceram a vida que tiveram aqui. Ele sabia, eu fui um homem muito rico, muito poderoso, eu vivia numa mansão, eu tinha um banquete. E lá, na porta da minha casa, tinha um homem muito simples, doente, que vivia de migalhas. Então eles tinham que ainda a consciência. Vão manter a consciência, vai ter sentimentos, emoções, e vai ter julgamento. Ok? Então eu quero que você tenha isso em mente. Os salmos que nós vamos ler, como todos os outros, eles são proféticos, falam dos dias que estão por vir, e também são messiânicos.
falam de Jesus Cristo. E aqui nós temos que ter como pano de fundo a história. E volto a repetir, não é uma parábola, é uma visão, é uma revelação sobre os abismos da terra e sobre a vida vindoura. Como funciona, como se relacionam, ok? Não é o propósito aqui falar de forma profunda sobre isso, mas já falamos uma vez, mais para frente retornaremos, mas eu quero que você tenha isso em mente. Então vamos ler os Salmos 49 e 50. Salmo 49, 1 diz: ouve isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. Então aqui ele está chamando a ouvir. Povos, todos os povos e nações, moradores, ouçam, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. Todos são chamados a ouvir. Todos são chamados a ouvir. Todos que estão vivos, todos que têm ouvidos, ouçam, desde o maior ao menor. Não está falando de tamanho físico, não está falando de crianças nem de adultos, está falando de pessoas que estão em uma hierarquia, desde as pessoas mais simples e até os mais altos. Líderes, todos, ricos, pobres, todos, ouçam. Versículo 3, minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Quem tem ouvidos, ouça. Todos são chamados a ouvir. Pobres, ricos, pessoas simples e líderes. Abrirei a minha boca com sabedoria. Falarei de coisas importantes. Sabedoria e entendimento, isso é importante para você. Versículo 4. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Aqui é uma parábola, ok? Ele está falando aqui por parábolas, mas lá é por visão e revelação. Amém? Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa. Ou seja, ele vai cantar, tocar e falar de forma poética e profética. O louvor tem que ser profético, o louvor tem que ser um enigma que é revelado. Os salmos, eles são cânticos, porque temerei eu nos dias maus, quando me cercam a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. O que aquele homem rico fazia? Confiava nas suas riquezas. É interessante que quando ele está lá, ele pede uma gota d'água, mas é negado. Enquanto nós estamos aqui, tudo que nós pedimos ao Pai nos será dado, nos será concedido. Mas depois daqui, mais nada será dado, a não ser justiça, castigo ou recompensa. Justiça, morte eterna ou vida eterna. Ou castigo para amadurecer ou recompensa. Então ele está falando de algo muito importante. Versículo 6, aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Aquele homem, ele pede uma gota de água, pede para que Lázaro, envia Lázaro para que me dê uma gota de água. E é negado. Aí ele pede uma segunda coisa. Pergunta o quê, pastor? Ele pede, olha, eu tenho irmãos que estão vivendo do mesmo jeito. Eles confiam na sua fazenda, eles confiam nas suas riquezas, eles confiam na força do seu trabalho, nos seus carros e cavalos. Envia Lázaro, envia alguém para falar com os meus irmãos. E ele diz, isso não pode. Isso não é permitido. Isso não é possível. E ele diz, mas eles vivem do mesmo jeito que eu, eles não creem, eles não confiam, eles não nasceram de novo, eles vão vir para cá e esse lugar é terrível.
Manda alguém na minha casa, na casa do meu pai, para falar com os meus irmãos. E ele diz: não, não pode, não é possível. Mas eles vão vir para cá. E aí a resposta é: eles têm Moisés e os profetas. Eles têm o texto sagrado e eles têm homens e mulheres de Deus para falar com eles. Eles precisam crer no texto sagrado, na palavra, e eles precisam crer nos profetas para verdadeiramente estarem seguros e prosperarem. A palavra diz: creia em Deus e estará seguro. Não vai para um lugar como esse. Creia nos seus profetas e prosperareis. E aí é negado. Ou seja, quando nós temos o discernimento da palavra de Deus, não o evangelho segundo o evangelho de Jesus, fica fácil entender que as pessoas que viveram, elas não podem se comunicar com o mundo dos vivos. Seja aqueles que estão mortos ou aqueles que dormem, eles não podem se ligar e se comunicar. Isso não pode, isso não é feito, isso é impossível. Então, o que nós podemos concluir, que essa comunicação é uma mentira, é um engano. São espíritos caídos, espíritos imundos, que conhecem a família, que usaram a família, que roubaram a família, que como um sanguessuga viveu em uma geração e foi passando de geração em geração. Então conhece as pessoas que morreram, conhecem as suas histórias e os seus segredos. E vêm e se passam, se comunicam. Por quê? A Bíblia diz que Satanás tem poder até para se fazer de anjo de luz. Para ele é muito fácil comandar demônios caídos, espíritos, anjos caídos e espíritos imundos para enganar as pessoas. Eu ouvi uma frase hoje muito interessante e muito poderosa. Só existe uma forma de nós vencermos os últimos dias, de nós vencermos a mentira e a perseguição. Só uma pessoa vai conseguir vencer a apostasia dos últimos dias. O esfriamento, a falta de amor, de fé, a perseguição, os dias que nós estamos vivendo. Só uma pessoa que tiver a verdade. É a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, para nós vivermos mais do que nunca, nós precisamos conhecer a verdade. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, lhe falta sabedoria. Então fica fácil de entender quando a gente não vê a palavra Moisés e os profetas por intermédio de um outro evangelho. Para que eu vou ter um outro evangelho se eu já tenho um evangelho? Eu vou direto na fonte. Então fica muito fácil a gente entender o mundo espiritual e como ele acontece. E aqui o texto vai falando Vamos voltar ao versículo 6 e continuamos. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Ou seja, não tem como salvar uma pessoa. Só Deus pode salvar uma pessoa. Só Jesus Cristo, só por intermédio de Jesus Cristo, da obra expiatória, só por intermédio daquele que foi enviado pelo Deus Pai, o Deus Filho, nós podemos ser salvos. Nós podemos ser resgatados. Ele é o nosso resgatador, ele é o remidor. Versículo 8: pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. 9: para que viva para sempre e não veja a corrupção, porque ele vê que os sábios morrem, porém igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam a outros os seus bens. Ele está falando sobre o homem rico e Lázaro. Ele está falando sobre Jesus Cristo, que é o único que venceu a morte e que pode nos dar vida e vida em abundância. Não adianta você confiar na religiosidade, não adianta você confiar no conhecimento, não adianta você confiar em carros e cavalos. Nós temos que fazer a menção do nome do Senhor.
Jesus Cristo foi o único que venceu a morte. Não há preço que possa pagar uma alma, que possa comprar e resgatar uma alma, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. Versículo 11: o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. São pessoas que acreditam que pela força do seu braço estarão sempre de pé, mas eles vão cair, não se manterão. São casas que foram construídas na areia e que vão cair. E casa fala de gerações, os filhos dos seus filhos. As pessoas confiam em riquezas, mas elas se esquecem que as suas riquezas não serão levadas. E eu sempre reforço, nós, ou melhor, as pessoas não vão levar nem riquezas e nem dívidas. Mas nós precisamos entender, porque muitas vezes foi falado que nós não vamos levar nada daqui. E é mentira, é um engano. Nós vamos levar coisas daqui sim. A Bíblia deixa bem claro que nós vamos levar coisas daqui. Tanto é que da forma que nós vivemos aqui, da forma que nós trabalhamos aqui, nós juntamos tesouros nos céus. Então é importante você entender que se você trabalhar bem, se você for um servo bom e fiel, você entra no gozo do Senhor. E todo o trabalho que você fez ao Senhor e ao nome do Senhor, tudo aquilo que você trabalhou e você serviu a Deus, aos homens de Deus e à comunidade, isso e essa riqueza você vai receber depois. Nós temos que ter consciência disso. O crente precisa acordar para isso. O crente acha que basta ir à igreja e frequentar a igreja. Não, é trazer o reino, é trabalhar no reino, é servir a Deus, é servir a obra do Senhor, é anunciar o evangelho do reino. E esse trabalho nos faz viver aqui 100 vezes mais, tudo aquilo que nós renunciamos e sacrificamos, e depois a vida eterna, com recompensa. Então não se engane, todo o nosso trabalho será recompensado. Nós temos uma recompensa. Versículo 12: todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Nós temos que entender que muitas pessoas que têm honra, todavia o homem que está em honra não permanece. Não permanece. Muitas vezes nós buscamos honra e glória humana. Nós gostamos disso. A nossa carne gosta disso. Muitas vezes é uma concupiscência. É um desejo desenfreado por reconhecimento, por tapinha nas costas, por palavras de bajulação. Nós temos que entender o que é honra e o que é bajulação. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Ou seja, aquelas pessoas que não creem no Senhor, elas são consideradas como animais. Como nós vimos esses dias atrás, são consideradas como porcos, como animais, como cachorrinhos. Versículo 13: este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. 14: como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. As riquezas são transferidas. São transferidas. Você já percebeu que nós temos um problema muito sério de herança? E é bíblico. Não é um problema, é um princípio bíblico. Porque a riqueza
e a herança do homem mau é transferida para outro. Mas aquele que é bom, aquele que faz o bem, aquele que tem obras de justiça, ele vai deixar herança para os filhos dos seus filhos. Então, quando o governo faz leis em relação à herança, eu não me preocupo. Quem se preocupa é o homem mau, é o homem ímpio, que está preocupado em juntar, em enriquecer, que acha que vai engrandecer o seu nome, que a sua casa nunca vai cair. Os seus filhos e a sua casa, os filhos dos seus filhos, serão destruídos. Mas as pessoas que fazem a obra de justiça, não se preocupe, vão deixar herança para os filhos dos seus filhos. Não se preocupe com as leis que estão sendo feitas. Se preocupe em ser uma pessoa boa, que pratica obras de justiça. E aí se cumpre a palavra: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O anticristo vai se levantar, irmão, não vai? A igreja e o povo judeu serão perseguidos, não vão? Eles vão para o deserto. A palavra diz que Deus os conduzirá para o deserto, irá protegê-los, irá alimentá-los. Ao mesmo tempo que está se levantando um sistema que vai manter o anticristo no governo por 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação, há também um sistema de Deus sendo levantado. Porque quando o povo de Deus, da primeira aliança e da segunda aliança, começarem a serem perseguidos e não puderem comprar nada, eles não terão a marca da besta e não poderão comprar nada, mas eles terão uma outra marca. Pergunta qual, pastor? A marca do Espírito Santo, e nenhuma praga os atingirá. E o Senhor os conduzirá a um deserto, essa mulher, esse povo, essa igreja, e vai gerar um varão forte que vai vencer o sistema. Mas ao mesmo tempo que vão fugir e se esconder no deserto, diz que eles serão alimentados, serão visitados, porque alguns serão presos, alguns serão degolados. Os que forem degolados estarão debaixo do trono, esperando a hora certa, mas vestidos de branco, com honra e santidade. E os que forem perseguidos, não puderem comprar, eles serão visitados nas cadeias, eles serão supridos no deserto. Ou seja, da mesma forma, Deus vai levantar um sistema, vai levantar homens e mulheres de Deus, tanto no governo quanto na parte econômica, para manter este povo que não vai poder comprar. Deus cuida do seu povo. Deus abençoa o seu povo. Então não tema. Não temas. Se nós conhecermos a verdade, não cairemos na apostasia, não iremos nos afastar e também não seremos enganados. Deus está preparando todas as coisas. Não se preocupe. Você não vai passar necessidade, não vai passar fome. Ainda que esteja no deserto, sendo perseguido, Deus vai te proteger e Deus vai te alimentar. Agora, há pessoas que já foram enviadas para serem mártires. Há pessoas que serão presas. Mas Deus vai cuidar de todos. Deus cuida da sua noiva, da sua esposa, da sua igreja. 17. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão quando dizeres bem a ti mesmo. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante a animais que perecem. Está falando do homem rico. Está falando do homem rico. Que tinha poder, que tinha dinheiro, que tinha glória, que tinha um nome, e que estava preocupado com as suas riquezas e em transferir as suas riquezas. Mas também fala de um homem bom e justo, que mesmo na porta, comendo migalhas, foi protegido e foi suprido. Mesmo em meio às dores, Deus o fez viver o melhor. Salmo 50.
O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu acaso. Deus, o Todo-Poderoso, falou e chamou o Oriente e o Ocidente, todos. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Deus, ele é fogo purificador. Sabe o homem rico que estava com sede, sentia o seu corpo queimar, um fogo consumidor, um fogo que arde, mas não consome, um fogo que arde, que dói. Deus é fogo consumidor. Deus é fogo purificador para alguns e é fogo consumidor para outros. Ele é fogo que consome fogo. Deus, ele é a justiça para essas pessoas. O lago de fogo final, o inferno, o lago de fogo final, não o Seol, o lugar dos mortos. Não a sepultura, o lugar dos mortos, mas o lago de fogo, o inferno, o lago de fogo, é Deus. Essas pessoas que não quiseram Deus e estarão no fogo de Deus eternamente. O castigo deles, por não quererem Deus, é terem Deus eternamente, os consumindo, ardendo, com sede. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Olha que texto bonito. Versículo 5, 50, Salmo 55. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Uma aliança, um sacrifício. Aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Deus, ele está deixando bem claro para o povo de Israel aqui. Ele está falando de forma profética sobre os últimos dias. Um povo que fez muitos sacrifícios, que louvou a Deus, mas fez tudo de uma forma cerimonial, religiosa e da boca para fora. Deus está falando, eu vou levar em considerações as suas renúncias, os seus cultos e os seus sacrifícios, mas o que eu quero é uma verdadeira adoração. Eu não quero só um louvor da boca para fora. Eu não quero só um salmo. Eu quero o seu coração. Antes do sacrifício, o Senhor quer o nosso coração. Lembra que eu comecei a reunião falando, coloque o seu sentimento, o seu coração, a sua emoção, o seu amor, o seu temor na palavra de Deus. Porque não basta só ouvir. Não basta só fazer de forma religiosa, de forma mental. Nós temos que fazer com o coração, temos que louvar com o coração. Quando Daniel esteve na Babilônia, ele propôs no seu coração, não na sua mente. Porque os seus pais já tinham isso na sua mente. Já tinham fazer o quê? Orações, jejum, sacrifício, renúncia. Já tinham adorar a Deus. Mas eles estavam fazendo de forma mental, só com a mente. E ele agora diz, eu proponho no meu coração. Eu coloco o meu coração, eu coloco o meu sentimento, a minha emoção, eu coloco o meu amor na palavra de Deus. Eu coloco o meu amor, o meu temor, o respeito profundo à palavra de Deus, à oração, ao jejum e a viver para Deus. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou teu Deus, não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome,
Não te daria? Não te diria? Pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Deus está falando, olha, todos os sacrifícios que vocês fizeram, todos os animais que vocês me entregaram, ou seja, não nós, não hoje, mas antigamente, não todos, mas o povo judeu, todo sacrifício de animal, de cordeiro, todos os animais que foram sacrificados, ele disse, era meu, não tinha como você me dar. Eu não tenho fome de animais, eu não como. Eu não como a carne do cabrito. Eu não como a gordura do animal. Deus se alimenta é de verdadeira adoração. O que sobe as narinas de Deus e enche Deus e libera bênçãos de Deus é a verdadeira adoração. Deus está falando, vocês estão me dando algo cerimonial. Vocês estão me dando coisas que são minhas. Eu conheço todos os animais. E eu não só conheço, como eles são meus. Não adianta você pegar algo que é meu para dar para mim. Não adianta a gente pegar dinheiro e dar para Deus. Não adianta entregar o dízimo. Deus está falando, eu vou levar em consideração as ofertas, as renúncias, os sacrifícios de holocaustos. Isso está em memória diante de mim. Não tem como, está diante de mim. Mas eu não como essas coisas. Eu não recebo essas coisas. O que eu recebo é o cheiro suave que sobe. De tudo isso. Da oração com o sacrifício. O que sobe a mim é a adoração. Deus não está dizendo, eu não quero oferta. Não, agora não tem mais dízimo. Não, eu não gosto desse negócio de sacrifício. Não, ele está falando que isso é secundário. Primeiro é o coração. Primeiro é a intimidade, é a oração. Depois é a oferta. Ele está dizendo, tudo isso é meu. Isso daí não é seu. Esses animais não são seus. Esse dinheiro não é seu. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu enriqueço e não dou dores. Tudo que você me dá, como oferta, como sacrifício, é meu. E isso não me satisfaz. Isso não me satisfaz, isso não me alimenta, isso não me enche, não me preenche, porque o que eu quero é um verdadeiro louvor e adoração. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos? E em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeia a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti? Deus está falando com o ímpio. Com o ímpio que finge ser crente. Com o ímpio que quer entregar ofertas para enriquecer. Ele diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus. Primeiro ele falou com você. Agora ele está falando com o ímpio. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, os meus mandamentos? E em tomar a minha aliança em tua boca? Como você que é ímpio diz que tem uma aliança comigo? 17, visto que odeias a correção e lança as minhas palavras para trás de ti. Pessoal, eu tenho falado, coloca sentimento, coração, coloca coração, sentimento, emoção, amor, paixão, temor, respeito profundo nas coisas de Deus, em servir a Deus, na palavra de Deus e principalmente na correção. Irmão, posso te dar um conselho? Então eu vou vender para você um conselho. Porque conselho bom a gente não dá. Quando você fizer algo errado, ou alguém for te corrigir, primeira coisa que você diz, errei, me perdoa. Sabe por quê? Acabou. A partir de agora, não é mais correção, é ensinamento. Como as pessoas têm dificuldade em pedir perdão,
A Bíblia diz que tem uma pessoa que não pede perdão, que Deus deu tempo e não se arrependeu, e diz que é Jezabel. Nós temos que ter facilidade, um coração quebrantado e contrito. Nem percebi, mas errei. Nem me dei conta, mas pequei. Me perdoa. Estou aqui para te restituir. Quanto mais rápido você pedir perdão, se arrepender, um coração quebrantado, melhor. Não adianta ficar com a cabeça para pequei, remorso. Tem que ter confissão. Pequei, me perdoa. Aí o Espírito Santo não vai ficar te convencendo, querendo te convencer. Ele vai te ensinar. Vai te ensinar. Porque o mais importante não é não pecar, mas é aprender e não errar mais. Esse que é o importante. Não adianta ficar se justificando. Não, mas é que sabe o que é, pastor? Mas não. Sabe o que é? Você não está entendendo. Não adianta se justificar. Se arrepende e aprende. Então, quanto mais rápido você se arrepender, quando alguém me chama para dar uma correção, primeira coisa, entendi. Me perdoa. A conversa muda. A conversa muda. Deus começa a ensinar. Para você que está arrependido, agora restitui. Faz isso. Você vai passar por isso por causa disso. Você errou, você vai passar por causa. Eu te perdoo, mas você vai ter que passar por isso. Vai ter as consequências. Não faz mais isso para não acontecer de novo. A gente tem que ter dificuldade, a gente tem muita dificuldade de reconhecer, de pedir perdão, de se quebrantar, de se humilhar. Agora, quem não aprender a se arrepender, a se humilhar, não será exaltado. Quantos querem ser exaltados? Amém? Só você então que quer ser exaltado, então coloque em prática isso. Se tá bom do jeito que tá bom. Agora, se você quer crescer, quer ser cabeça, quer ser exaltado, quer ser evidência, aí você precisa aprender sobre isso. A gente precisa aprender sobre arrependimento de verdade. Nós vamos ver na Bíblia 7 pessoas, mais à frente a gente vai ter uma mensagem especial, 7 pessoas pediram perdão. Dessas 7 pessoas que pediram perdão na palavra do Senhor, só 2 foram perdoadas. Por quê? Porque não sabem pedir perdão. Pedir o perdão da forma errada com o propósito errado. Nós precisamos verdadeiramente aprendermos a nos arrependermos, termos um coração quebrantado e contrito. Mas Deus vai nos ensinar. Fala, obrigado, Senhor. Fala, estou precisando, Senhor. Coloque o seu coração. Coloque seu coração nisso. Vai fazer toda a diferença. Faz toda a diferença. 17. Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para de trás de ti. Tá bom, já entendi. Tá bom. Visto que odeias a correção. Você tem que amar a correção. Você tem que falar, não é o pastor que tem que ir até você te corrigir. É você que tem que vir até o pastor e falar, pastor, me corrige. Você não tem que esperar um feedback, uma correção. Você não tem que esperar o final de um ciclo. Você não tem que fazer o que você quer. Você de tempos em tempos tem que chegar e falar, dá um feedback. Dá uma correção. Eu amo correção, porque eu quero ser uma evidência, eu quero ser exaltado, eu quero crescer. Pega as palavras que estão sendo liberadas e coloca coração, amor, sentimento, temor. Quem está fazendo o curso da bênção sabe que, meu irmão, roda a internet, pode rodar o que você for, pode rodar. Meu irmão, você só vai encontrar o que a gente está, o que Deus está dando para nós só nos céus. Pode pesquisar, pode procurar. Já dei o testemunho uma vez, uma pessoa que estudava inglês falou, o que você fala aqui, as revelações aqui não tem nem em inglês. Porque não é em inglês. É dos céus. É dos céus. E muitas vezes a gente não pega. Às vezes Deus está dando uma palavra para o pastor, a gente tem que pegar junto, a gente é um corpo só. Às vezes Deus está dando uma palavra para a igreja, a gente não pega, mas a gente tem que colocar coração, sentimento, emoção, a gente tem que pegar. Está falando com o irmão, mas eu sou corpo com o irmão. Também é para mim, é para nós. Você tem que colocar coração, você tem que colocar emoção, sentimento, você tem que pôr temor. Mas muitas vezes a gente ouve e deixa a palavra de lado.
A gente deixa a palavra para lá. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Olha o que Deus vai falando para o ímpio. Você odeia a correção, você coloca a minha palavra de lado. Quando você vê o ladrão, você vota no ladrão. Opa, desculpa. Quando você vê o ladrão, você consente com ele. E tens a tua parte com adúlteros. Você vê o ladrão e consente com ele. Não, as coisas são assim mesmo. Você vê um adúltero e você faz aliança com ele, você faz negócio com ele. Solta a tua boca para o mal. Fala mal do irmão, coloca um contra o outro. Solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe um engano. Assenta-te a falar contra teu irmão. Falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Sabe o que a maioria dessas pessoas que odeia a correção, que abre mão da palavra do Senhor, que não põe coração, que vê o ladrão e consente, que faz negócio com adúlteros, que abre a sua boca e fala livremente, que engana, que compõe, faz poesias de mentira, de enganos, que faz discursos, narrativas, que vai contra o irmão, a família. Elas pensam, não, nada acontece. Eu estou fazendo e não caiu um raio na minha cabeça, eu atravessei a rua e o caminhão parou, nada me pega, nada acontece, não há justiça. Deus está falando, você está pensando que eu sou como você? Tudo o que você fez e a justiça que eu colocarei sobre você estará diante dos olhos de todos. Tem pessoas que chegam para mim, pastor, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, porque tal pessoa fez, porque deu certo, não sei o que lá. E aquilo que vem falar, que está em alta, que está dando certo naquele mês, 3 meses depois já deu errado e ele não vem falar para mim que deu errado. Mas Deus coloca diante dos olhos de todos. Muitas vezes a gente vê coisas erradas dando certo. E a gente até pergunta, cadê Deus? Deus não é como eles. Não pense que Deus vai se calar e Deus vai deixar impune. Deus está sendo misericordioso, Deus está dando tempo. Dei tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. (22) Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem os livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Olha como é que termina. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus. Por 3 vezes ele fala ouve. Ouça. Ele fala que pegou a sua harpa e adorou a Deus. E fala também de pessoas que fazem composições de mentiras. Não se engane. Muitas vezes nós não podemos ver. Muitas vezes o Senhor não permite nós vermos. Não há uma ligação, não há um contato entre os abismos e o seio de Abraão. Não há uma ligação, não há uma passagem entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Mas há um mundo invisível e real. Há um reino que é de Deus e há o império das trevas. Satanás com os anjos caídos e os espíritos imundos e de enfermidade que vêm roubar, matar e destruir. Olhe para as pessoas e aprenda. Jesus está falando, olha essa pessoa que tem uma mansão, que tem um banquete. E olha esse que está comendo migalhas. Não se engane, tenha visão. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Se coloque de pé. Se coloque de pé.
com muito amor, com muito temor, colocando coração, colocando sentimento e emoção. Nós estamos na casa do Pai.